Alô, amigos do portal JC 24 Horas, estamos com o Dr. Danilo Martins, ele que é advogado com especialização em direito eleitoral, vai levar algum esclarecimento para a população de Floriano, como também para os pré-candidatos. E nós vamos iniciar perguntando para ele aqui que nós estamos em mais um ano de eleição para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. E quem pode se candidatar, doutor? Bom dia. Bom dia, Carlos Irã, bom dia, internauta, e bom dia, telespectadores aí do portal JC 24 Horas. É importante a gente saber essa questão da legislação de quem pode ser candidato ou não nas eleições gerais, que são as eleições para presidente, deputados, senadores e governadores, são chamadas eleições gerais. Nessas eleições poderão ser candidatos todos brasileiros que estejam alistados na Justiça Eleitoral, que possuem título e que estejam com seus direitos políticos regulados. Então, o que é pessoas que estejam com seus direitos políticos vigentes? São pessoas que não têm nenhuma condenação criminal ou eleitoral e pessoas que estejam regular perante a Justiça Eleitoral. Alguns cargos têm alguma exigência que precisa ser brasileiro nato. O que é o brasileiro nato? O brasileiro nato é a pessoa que nasceu no Brasil, e esse é o brasileiro nato. Esse requisito é exigido apenas para os senadores e para o presidente da República. Quanto à participação das mulheres nas eleições? A participação das mulheres a gente tem que entender como muito importante. E elas vêm sim ocupando o seu espaço de destaque na política brasileira, na política nacional. No entanto, para que essa participação seja mais forte, seja mais consistente, a lei dá a elas alguns benefícios para que fortaleça a participação dessas mulheres, como a cota de gênero de 30%, onde cada partido tem que lançar no mínimo 30% de candidatos de um gênero e 70% do outro. Ou seja, se o partido tiver 70% de homens como candidato, terá que ter no mínimo 30% de mulheres candidatas, certo? Ou vice-versa. No entanto, a legislação também garante 30% dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, seja destinado ao financiamento da campanha de mulheres, certo? E essa proporção de 30%, ela poderá aumentar de acordo com o aumento do percentual de participação das mulheres em cada chapa. Doutor, e quanto a prazos, vamos falar agora de prazo, vamos falar assim, o prazo para as datas das convenções. No caso das convenções partidárias, elas iniciarão no dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto, os partidos já estão autorizados a fazer as coligações partidárias. No entanto, alguns outros prazos devem também ser observados. O calendário eleitoral ele se inicia em 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2022 se iniciou o calendário eleitoral. E uma das principais questões que se inicia no dia 1º de janeiro é o fato de todas as pesquisas eleitorais, a partir dessa data, elas têm obrigação, é obrigatório o registro dela perante o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs. Outras datas importantes são as das desincompatibilizações, das incompatibilizações dos agentes públicos, dos gestores públicos. E essas desincompatibilizações, quem quer ser candidato deve procurar um advogado de sua confiança para saber o seu prazo de desincompatibilização, devido a ser vários os prazos. Vamos citar aqui os principais, os mais comuns. Quais são? Dos prefeitos que querem ser candidato a algum cargo, que tem que se desincompatibilizar até 6 meses antes das eleições, que no caso é até o dia 2 de abril. Outros agentes públicos que exercem função de gestão e ordenação de despesa, assim por dizer, que também tem que obedecer esse prazo de 6 meses, certo? Servidores
públicos, comissionados ou servidores públicos sem cargo de comissão também tem que se afastar do serviço público, mas o prazo dele já é diferente. O prazo dele é 3 meses antes das eleições, certo? Então, esses agentes públicos comissionados ou servidores públicos que não exercem função de gestão, que não são ordenadores de despesa, eles têm que obedecer ali o prazo de 3 meses antes das eleições. E outro prazo interessante que a gente gosta de citar são dos militares. Os militares que ocupam cargo de chefia, cargo de comando, obedecem o prazo de 6 meses antes. Os militares que não exercem cargo de comando, esses aí eles só precisam se desincompatibilizar da função no momento do seu registro de candidatura. E para os trabalhadores da comunicação, qual é a data limite para o afastamento? Trabalhador da comunicação, a data limite ali no mês de junho, viu? Eles têm que se afastar. Doutor, para os florianenses, um caso chama muita atenção em nosso município. É o anúncio do prefeito Joel Rodrigues de sair e se candidatar ao Senado. Dia 31 de março é a data limite para ele deixar o cargo. Essa saída é definitiva? Assim, é um caso peculiar, né? É um caso que chamou bastante a atenção dos florianenses, nunca tinha acontecido uma situação como essa e gerou muitas dúvidas nos eleitores florianenses, na população de Floriano. É importante esclarecer que o afastamento dele é definitivo, ele obedece à regra dos 6 meses, né? Ele fala nos meios de comunicação que se afastará em 31 de março, ele tem até o dia 2 de abril para se afastar. O afastamento dele, como eu já disse, é definitivo, é uma renúncia, ele renuncia ao mandato e o vice assume definitivamente. E outra questão que alguns florianenses, algumas pessoas vêm procurando entender e questionando, é se no caso de ele não obter êxito nessa caminhada de candidatura ao Senado, se ele poderá de novo ser candidato a prefeito em 2024. A resposta ou voltar ao cargo, né? Ou voltar ao cargo. Como o afastamento é definitivo, ele não poderá voltar ao cargo. O vice assume definitivamente. E com relação a uma próxima eleição de prefeito, o entendimento é que não. Ele não pode ser candidato a prefeito novamente. Ele poderá ser candidato a vereador, certo? A vereador não tem nenhuma restrição para ele ser candidato. Mas a prefeito, ele não poderá. Por quê? Embora ele esteja renunciando antes da metade do mandato, ele exerceu um segundo mandato, certo? Se ele fosse candidato nas eleições de 2024, ele estaria indo para um terceiro mandato, o que é verdade pela legislação eleitoral, um terceiro mandato consecutivo. Certo. E para os eleitores, quais são os prazos e o que devem ser observado com muita atenção? O que deve ser observado com muita atenção hoje é o prazo estabelecido lá para registrar o seu domicílio eleitoral até o dia 4 de maio. E isso é bastante importante a gente frisar, Caseira, que é para os eleitores, quem vai apenas votar. Quem tem intenção de ser candidato, ele tem que ter o domicílio eleitoral dele, do local onde ele vai ser candidato, há no mínimo 6 meses antes da eleição, né? Então, o eleitor comum que vai apenas votar tem até o dia 4 de maio para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Outro dado importante é com relação aos jovens. Um jovem que tem 15 anos, mas completa 16 anos, no dia 2 de outubro, na data da eleição, ele pode fazer o seu registro eleitoral, pode estar ali se regularizando perante a Justiça Eleitoral para exercer o seu direito a votar. Doutor, este ano nós vamos ter a chamada federação partidária. O que é federação partidária e quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de união de partidos políticos? As federações partidárias é um instituto novo que nós vamos trabalhar esse ano, nas eleições de 2022, com as federações partidárias, e elas são muito parecidas com as coligações partidárias, mas também são muito diferentes. É até estranho a gente falar isso. São parecidas, mas são diferentes. Porque é uma união de vários partidos em torno de algumas candidaturas, certo? Proporcionais, onde
esses partidos farão uma coligação, uma espécie de coligação que será chamada de federação, e essa tem que ser aprovada pelas executivas desse partido, tem que ter uma aprovação das executivas do partido, tem que fazer um registro dessa federação partidária no registro, no cartório do registro civil das pessoas, de pessoas jurídicas, certo? E essas federações também terão um regimento próprio, elas não serão regidas pelo estatuto dos seus partidos, ela terá um regimento próprio que definirá ali as suas diretrizes, as suas atuações. Outra situação é que essas federações partidárias ela tem que obedecer o período do mandato, certo? Então ela tem que obedecer os 4 anos e elas são feitas de forma vertical. O que é isso? Da mesma forma como ela é feita no cenário nacional, ela tem que ser feita no cenário estadual e municipal. Então essas federações valerão por 4 anos e lá nas eleições de 2024 essas federações terão que ser obedecidas. Por isso essa é a desvantagem, porque você sabe que a política é muito dinâmica. Ninguém sabe como vão estar esses partidos, essas lideranças, esses eleitos no ano de 2024. E independente de qualquer situação, elas terão que ser obedecidas. Obedece-se também a fidelidade partidária. Um candidato que ganhou a eleição por uma federação, se ele se desfiliar de um desses partidos que compõem essa federação, ele sofrerá as penalidades da legislação com relação à fidelidade partidária. O Jefferson Santos Soares perguntando qual o prazo para a pessoa se filiar para poder ser candidato. O prazo para se filiar, para ser candidato, é até agora, o dia 2 de abril, 6 meses antes das eleições. Nada impede também que o partido ao qual a pessoa quer se filiar exija um prazo maior. Então, tem que ser observado também o estatuto do partido a qual a pessoa quer se filiar. O Edson Rocha está perguntando assim: doutor, você pretende ser candidato a vereador novamente? É uma pergunta assim, Carlos. Nós estamos discutindo aqui direito eleitoral, mas agradeço a pergunta do nobre Edson Rocha. É uma coisa que tem que ser construída lá em 2024, a gente trabalha uma construção, fazendo nosso trabalho, e lá em 2024 a gente vai decidir se seremos ou não candidato, mas temos assim uma intenção de ser, mas é uma construção, inclusive com os internautas. Doutor, explica aí para nossos internautas qual a diferença entre coligação e federação. A diferença maior entre a coligação e a federação é que a coligação, quando passava o período eleitoral, quando acabavam as eleições, essa coligação se dissolvia e os partidos seguiam o seu rumo da maneira que entendessem. Com a federação não, com a federação é diferente. É como se ela fosse um único partido. Então ela não vai se dissolver após o fim da eleição, vai se manter por 4 anos e vai levar aquela bancada eleita para a federação para as casas legislativas. E lá tudo vai influenciar na escolha do líder de bancada, na escolha na definição da proporcionalidade das comissões, tudo será observado a quantidade de eleitos pela federação, inclusive na repartição dos fundos partidários eleitorais. Então, ele apertando aqui, o Jefferson Santos está perguntando: doutor, qual o nosso senador 2022? Eu acho que é uma questão que a gente vai ter um momento para discutir, Caldeirão. Aqui é uma entrevista técnica, uma entrevista voltada para a legislação eleitoral, mas logo nas minhas redes sociais eu vou estar manifestando o meu posicionamento político, como político aqui da nossa cidade, para deixar todos os eleitores aí, pessoas que acompanham as nossas redes sociais, sabendo qual é o nosso posicionamento político. Ele perguntou aqui também: doutor, União Brasil já tem Floriano, Piauí? Eu não tenho conhecimento, inclusive eu estive olhando os registros de partido na nossa cidade, e o União Brasil ainda não está registrado no nosso setor, na nossa zona eleitoral. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento aos nossos internautas. O pessoal do Floriano precisava saber, está inteirado, especialmente quem pretende ser ou já está como pré-candidato, tá? Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui para esclarecer essas questões, para que a população fique sempre cada vez mais informada, e é um papel que o portal JC 24 Horas faz muito bem.
Pois é, eu estou recebendo aqui um elogio. Então, parabéns, Carlos Irã, pelo belo trabalho que você está fazendo no JC e também pela belíssima entrevista. Obrigado, Maria Aldeci Reis. O Carlos Irã é um repórter que sempre tem como pauta aí nas suas entrevistas essas pautas que venham trazer mais conhecimento e esclarecimento para a nossa população. Realmente você está de parabéns, Carlos. Tá, muito obrigado, doutor, pela entrevista. Carlos Irã, falando aí com o doutor Danilo Martins, ele que tem especialização em direito eleitoral, esclarecendo a população de Floriano. JC 24 horas com você.